A paz do Senhor, meus irmãos. Quem tem imenso prazer, alegria estar falando com todos vocês é teu irmão em Cristo, pastor Carlos Jorge, pastor presidente das Igrejas da Assembleia de Deus, Ministério Seara, em São Luís de Montes Belos. Amigos e irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar esta live, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração, para o grande despertamento, para o grandioso evento que se aproxima, que é a vinda de Cristo Jesus, o Senhor. E hoje queremos falar sobre a parábola das 10 virgens, continuando o grande sermão da montanha, ministrado pelo Senhor e único Salvador da igreja, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tá ok, queridos? Hoje é 3 de abril de 2020, quando são 21 horas mais 35 minutos. Tá ok, pessoal? Então nós vamos para a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 25, na continuação do grande sermão, e a parábola das 10 virgens. Muito importante falarmos um pouco sobre essa parábola, porque ela nos traz um grande despertamento, queridos irmãos, para as nossas vidas. Fala muito forte conosco, principalmente nesses últimos dias que estamos vivendo aí debaixo de quarentena, debaixo de quarentena. Quero dizer para você que comercialmente, às vezes, o mundo pode estar até debaixo de quarentena, mas a fé do cristão não pode estar debaixo de quarentena. O cristão, ele tem necessidade de manter uma vida ativa na presença do Senhor. Quero reforçar uma palavra para você, meu querido. Nós não estamos de férias coletiva, não. Nós não estamos em período de descanso coletivo, de forma nenhuma. Na fé, nós prosseguimos em ativa na presença de Deus. Podem estar nos proibindo de abrir as portas do templo, mas jamais vão conseguir proibir de Cristo estar em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida. Amém? Vamos para o texto sagrado que nos diz da seguinte maneira. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Veja bem, existem 5 prudentes, 5 nércias, certo? E 5 prudentes, 5 loucas e 5 prudentes. Mas todas eram noivas. É importante ressaltarmos que todas eram noivas. Todas estavam em busca do noivo. Isso é importante nós refletirmos. Amém? E saíram ao encontro do esposo. Verso 2. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Verso 3. As loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeites em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Quer dizer, levaram as lamparinas cheias e levaram também uma reserva com elas. Isso é fundamental. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, tardando, aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As noivas ouviram o ruído que o noivo está chegando, e ambas as 10, as prudentes e as loucas, ambas elas se acordaram, levantaram e prepararam as suas lamparinas, suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem
e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, o Senhor, nós estamos aqui para refletir um pouco acerca desse texto sagrado, porque nós vemos uma necessidade e a importância muito grande de refletirmos dentro desse texto, de buscarmos dentro desse texto algo que possa nos despertar. Porque veja bem, o caso coronavírus, ele não está só no Brasil. O caso coronavírus, ele está em todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra. E é bom relembrarmos, os meus irmãos e amigos, que apenas 4 países no mundo fazem a diferença. O restante são muçulmanos e países que estão envolvidos com o sistema comunismo. Os únicos 4 países que não estão envolvidos, mas que o Brasil, graças a Deus, tem um presidente que teme ao Senhor, né, que defende o cristianismo, mas não é todos os governos que estão hoje dentro do Brasil que defendem o cristianismo, não. Estão envolvidos com o comunismo, né? Os 4 países são Estados Unidos da América, Brasil, Inglaterra e Israel. São os 4 países que estão mais, que têm defensores que defendem o cristianismo. Os governos defendem o cristianismo, o restante estão praticamente envolvidos com o sistema comunista. Mas, queridos e amigos, é importante e fundamental nós refletirmos e termos esse ponto de conhecimento sobre essa questão. Por isso que o nosso país precisa muito orar, buscar a Deus, para que Deus possa se manifestar na sua misericórdia. Porque nós estamos em um período de quarentena, estamos em um período que muitas pessoas podem perder a fé. Muitas pessoas podem estar esquecendo da necessidade do azeite permanecer tanto na lamparina quanto uma reserva consigo. A Bíblia diz, queridos irmãos, que o reino dos céus, ele é semelhante a 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Jesus disse que o reino dos céus é chegado até nós. O reino dos céus está no nosso meio. Cristo trouxe o reino dos céus para estar no nosso meio. A igreja representa o reino dos céus. Os cristãos representam o reino dos céus aqui na terra. Só que veja, eram 10, havia uma separação. 5 prudentes e 5 loucas. Há uma separação. Mas ambas estão caminhando em direção da busca do noivo. Quem é que está dentro da igreja que não está esperando Jesus? Quem é que não está? Quem é que está dentro da igreja que não está pensando que pode acontecer o arrebatamento? Quem é que vive dentro da fé cristã genuína, que não esteja, queridos irmãos,
aguardando o momento oportuno de ser tirado dessa terra, e que está em busca do noivo, que está se preparando para esse grandioso evento. Todos, novos convertidos, crentes náturos, crentes não náturos, cristãos, crentes de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50, 60 anos ou mais, todos estão aguardando e buscando esse encontro glorioso com Cristo, caminhando em busca da presença de Jesus. É como, veja bem, nós vivêssemos dentro da igreja sem acreditar em arrebatamento. É impossível alguém viver dentro da igreja e não crer que existirá arrebatamento. A parábola, ela está falando sobre o reino de Deus, semelhante ao reino de Deus. Cristo está tratando-se com sua igreja, trazendo uma palavra para a sua igreja. E você, como igreja de Jesus, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta hora, como igreja do Senhor Jesus, que está aguardando, caminhando em direção do caminho para encontrar com o esposo que é Jesus. Essa parábola, ela nos ressalta, nos ensinando o seguinte: virgem representa a igreja, noivo é Jesus Cristo, bodas é a volta de Jesus, e o azeite é a unção do Espírito Santo, e as lâmpadas é a luz. Lâmpada representa luz. Então, querido amigo, irmão, em Cristo Jesus, nós queremos trazer uma palavra de despertamento para você, porque estamos todos, como noiva de Cristo, caminhando em busca desse noivo que é Jesus, desse momento das bodas do Cordeiro. Mas a Bíblia está nos dizendo, nos tratando nesse momento, que nesse percurso, dessa jornada, dessa caminhada, houve-se, queridos irmãos, houve-se um período em que, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Sem exceção de ninguém, todas adormeceram, todas tosquenejaram-se e adormeceram. Veja bem, a tosquenejar está vindo primeiro, para depois o adormecimento. Porque tosquenejar está cochilando, meio acordado e meio dormindo. Não está dormindo por completamente. E adormecimento é repouso que vem do sono, ausência de sensibilidade. Ausência de sensibilidade. É isso que quer dizer adormecimento. Todos tosquenejaram e todos adormeceram também. Passaram por um processo de cochilamento, meio acordado e meio dormindo. Quer dizer, não está dormindo direito. Mas quando adormeceram, quando veio o estado de adormecimento, houve um repouso profundo no sono. Veio a ausência de sensibilidade. Aqui que entra o grande perigo que nós estamos vivendo nos últimos dias. A falta de sensibilidade para as coisas de Deus está grande. A falta, queridos irmãos, dessa sensibilidade para o grande momento da vinda do Cordeiro está grande. A sensibilidade para as coisas de Deus, né?
As pessoas estão perdendo a sensibilidade nas coisas do Senhor, na palavra, no temor, no trato, na obediência, na submissão. As pessoas estão perdendo a sensibilidade com as coisas celestiais. Hoje as pessoas estão mais se voltadas em si próprios e perdendo essa sensibilidade nas coisas de Deus. Um crente que tem a sensibilidade nas coisas de Deus, ele percebe o mover do Espírito de Deus em todas as coisas. Por isso que Paulo ele escreve aos Efésios capítulo 5 e o verso 18, ele disse: não vos embriagueis no vinho ao qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Hoje nós estamos percebendo que muitas pessoas estão perdendo a sensibilidade de se tornar cheios do Espírito. Queridos, será que Deus está nos dando férias das coisas dele, da oração, da leitura da palavra? Será que Deus está nos dando férias, que eu não tenho mais compromisso com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com as coisas de Deus? Porque muitos estão achando que a quarentena é férias, para sairmos, distrairmos, passearmos, né? E estamos esquecendo dessa sensibilidade com as coisas de Deus, do compromisso com o reino de Deus, com as coisas do Senhor. Tem muita gente que está achando bom a quarentena, né? Porque aí não precisa ter responsabilidade com emprego, com igreja, com nada nessa vida. E a sensibilidade, onde está a nossa sensibilidade? Estamos perdendo a sensibilidade porque Jesus está tardando, porque o Cristo está demorando, e estamos deixando de ser sensíveis. Mas veja bem, queridos, nesse período que elas adormeceram, tosquenejaram-se, nesse período que agora estão todas adormecidas, é que houve, o perigo está aí, né? Será que essa quarentena não pode ser um dos maiores perigos que a igreja possa estar enfrentando com relação ao arrebatamento da igreja? Será que essa quarentena não pode trazer um caos na história do arrebatamento da igreja? As pessoas perderem a sensibilidade que Cristo pode estar voltando a qualquer momento. Querido irmão, houve um momento em que tosquenejaram, adormeceram, mas após o adormecimento, houve-se um grande clamor. Lá vem o noivo. E é neste momento em que se ouve o grande clamor, lá vem o noivo, que se despertam. Eu pergunto para você, será que estamos despertando de uma forma correta? Será que antes de adormecermos, antes de tosquenejarmos, adormecermos, será que nós nos preparamos, deixamos reserva conosco? Porque veja bem, não é porque todos adormeceram, não é porque todos tosquenejaram. Ah, mas é todos, pastor. Não, mas existe uma diferença. Aí que entra a diferença. Entre todos que tosquenejaram e adormeceram, lembra-se de uma coisa, querido. 5 levaram azeite nas lâmpadas e reserva. 5 só levaram azeite na lâmpada. Muitos estão despreocupados, só pensando, eu estou na quarentena, mas eu sou crente.
Mas muitos não estão orando, muitos não estão jejuando, muitos não estão pegando a Bíblia Sagrada para ler a palavra de Deus, muitos se voltaram para o Netflix, que deu 15 dias de graça para entreter todo mundo dentro de casa. Muitos não estão preocupados sequer como está a sua vida com Deus. Muitos só estão preocupando se tem pão na despensa, mas não estão preocupando se tem azeite na lâmpada e reserva com ele. Muitos estão despreocupados. Não, mas eu tenho comida em casa, eu tenho abastecimento. Fui no supermercado, comprei 2, 3 fardos de arroz, de feijão, caixa de óleo e matei uma vaca, coloquei dentro do freezer. Mas eu pergunto, o que tem dentro da lamparina? E o que tu tens de reserva além do que está na lamparina? Você está preocupado só com pão de comer? Ou você está preocupado também com a reserva? Você está orando? Você está jejuando? Você está lendo a palavra de Deus? Ou você só está preocupado com o coronavírus? Será que devemos nos preocupar só com o coronavírus? E a nossa vida com Deus, e o arrebatamento? E como eu estou na presença do Senhor, será que vou subir ou vou ficar? Não brinque, pode ser muito tarde. O Cordeiro de Deus, o noivo, que é Jesus, pode chegar a qualquer momento e arrebatar a igreja. E muitos não têm reserva. Azeite representa o Espírito Santo. Paulo escreve ainda aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual vós estáis selados para o dia da redenção. Muitos já estão vazios, não têm reserva, porque não estão preocupados com a vinda de Jesus, em buscar, em encher, em ter reserva diante de Deus. Faça como Paulo, que deposita, acredita que tem depósito diante de Deus. Como está a nossa vida? Será que se quando nós ouvirmos o momento do clamor, nós podemos realmente acordar e ainda permanecer o brilho, a unção do Espírito de Deus na nossa vida? Ou se Cristo soar as trombetas no céu, a igreja vai conseguir subir? Meu prezado irmão, sua despensa está cheia, sua geladeira está cheia, seu freezer está cheio, tem reserva na conta bancária. Mas eu pergunto, e a reserva com Deus? É como Jesus citou o exemplo do homem que tinha um grande celeiro, desmanchou e fez outro maior, e encheu e disse: alma, come, bebe, folga. Mas ele ouviu uma voz que dizia: louco, ainda esta noite pedirão a tua alma, o que tens para com Deus? Muitos estão preocupados com o que há vez de comer, beber ou vestir. Mas e o azeite, queridos? E o Espírito de Deus, como está o Espírito de Deus na sua vida? Está cheio, transbordando, tem reserva do Espírito de Deus, do brilho, da graça de Deus? Ou só comeu quando a igreja estava de porta aberta, a igreja fechou a porta, parou de abrir as portas para se reunir, não se enche mais de azeite, não ora, não jejuma, não lê a palavra de Deus? Bendito é o nome do Senhor, remancho e decanta labasturi me anda lamai. Aleluias! Lembra, a igreja existe, ovelhas e bodes. Jesus citou sobre ovelhas e bodes, Jesus citou sobre joio e trigo. Olha aqui, ó, trigo, ó.
trigo é igualzinho o joio, os dois parecem. A diferença é na colheita. Sabe por quê? Porque joio não tem semente, não tem fruto, só tem aparência. Só tem aparência. Não tem reunião na igreja, não ora, não jejua, não busca a Deus, não lê a palavra, não come, não mastiga. Netflix, televisão, rede lixo de televisão, de Globo, de porcaria, de imundícia. Mas não buscam a Deus, não oram mais a Deus, não clamam mais o Senhor. Querido, nós estamos vivendo um período perigoso. Quando Jesus soar as trombetas, não dá tempo. Não dá tempo de ser cheio do Espírito Santo. Não dá tempo de brincar para os outros pensar que estamos cheios. É preciso viver uma vida mais na presença do Senhor, buscar mais a Deus, clamar mais o Senhor, servir mais o Senhor. À meia-noite ouviu-se o clamor. Sabe o que é meia-noite, que eu vejo meia-noite? O período mais tenebroso da noite. É o período mais perigoso que existe, mais negro da noite, é a meia-noite. Na cidade não se percebe. Sabe por quê? Porque tem muitas lâmpadas acesas. No campo é o melhor lugar, principalmente se não tiver lua cheia nem lua, entendeu? Tiver aquela luinha minguante lá que aí ninguém percebe. Aí é escuro, meia-noite é a hora mais negra da história. E nós estamos vivendo as horas mais negras da história da humanidade. É preciso a igreja se despertar. Acorda, igreja. Acorda. Busque azeite enquanto é tempo. Põe a boca no pó, talvez há uma esperança. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto está perto. Vai chegar o momento em que muitos irmãos, muitos perecerão. Porque estão, queridos, acomodados dentro das suas casas. Porque estão acomodados dentro dos seus lares. E estão esquecendo do principal. Ter azeite com reserva, irmão. Precisamos ter reserva. Reserva. Se enfrenta uma crise, é tendo reserva. Se enfrenta uma crise religiosa na fé, é com reserva na presença de Deus, clamando, buscando, jejuando, orando, lendo a palavra de Deus, buscando, não é tendo medo de coronavírus, não. Mas é tendo medo de perder a vida eterna, a salvação. Coronavírus só pode matar a carne. Jesus disse: se não temei aquilo que só pode vos matar a vossa carne, mas temei aquele que pode vos matar e depois lançar vocês no inferno. Está cheio de crente desesperado, não sai nem na rua mais, de medo de coronavírus. Estou pouco me lixando para corona. Precisamos acordar, igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A igreja precisa se despertar. A igreja não pode ficar no sono da indolência. Você está em casa, aproveita, ora, busca a Deus. Faz um culto familiar. Ajuda você e a sua casa, faz uma adoração a Deus. Busca o Senhor. Mas Netflix não deixa mesmo não. Netflix nem Globo não deixa, Globo lixo. Só enfiando a babobrinha, a baboseira na cabeça do povo, lixo na cabeça do povo. Mas eu preciso acordar como igreja do Senhor, igreja que vai ser arrebatada, tenha cachos cheios de frutos. Seja diferente, ovelha, seja ovelha e não bode. Seja uma noiva cheia do Espírito Santo, com reserva ainda, transbordando. Todas adormeceram, todas tosquenejaram-se. Mas quando acordaram, aí que veio a diferença.
Umas tinha azeite na lâmpada e reserva, as outras só tinha um pouquinho na lâmpada. Será que esse pouquinho vai dar? Não precisa mais orar, não precisa mais jejuar, não precisa mais ler a palavra de Deus, não precisa mais buscar a Deus. Será que não precisa mesmo? Acorda, igreja. Lembra de uma coisa, os sinais estão aí. Os sinais estão aí. E que Deus te abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus. O arrebatamento está para acontecer, eu creio, em nome de Jesus o Senhor. Nunca tive tão perto quanto agora. Que Deus te abençoe, querido, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor, o amor do Senhor esteja sobre ti. Amém? Que a paz, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, o amor de Deus e a consolação e essa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre sua vida. Amém? Quem tem imenso prazer de deixar essa paz com vocês é teu irmão em Cristo, pastor Carlos Jorge, pastor presidente das igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Ministério Seara, Campo de São Luís de Montes Belos, Goiás. Então, ok? São 22 horas e mais 6 minutos. Fique na paz do Senhor. Que Deus continue te abençoando.